Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson, sou mineiro de Poços de Caldas. Vim para a Europa há praticamente pouco mais de 12 anos atrás. Vim em 2008, mais precisamente para a Irlanda, que é uma ilha pequena, com quase 5 milhões de habitantes, 4,9 milhões de habitantes. Essa ilha fica ao lado da Inglaterra. Tá? É conhecido como Ilha Esmeralda. Tá? Falando um pouco sobre o coronavírus. Na segunda semana, praticamente lá para o dia 15 de março deste ano, começou a aparecer alguns casos de pessoas contaminadas na Irlanda. E com o passar do tempo, coisa de 1 ou 2 semanas, o governo já tomou algumas atitudes, tá? Com o fechamento de bares. Primeiro ele fechou as escolas, tá? Primeiro as escolas primárias, as crianças não pararam de frequentar a aula. Depois ele fechou todas as escolas, desde creche até a universidade. Depois foram fechando bares, restaurantes, e hoje praticamente está tudo fechado. Só está funcionando coisas de emergências, postos de combustíveis e supermercado, que não pode faltar. As coisas que são relativas a alimento não fechou. Tá? Só que o transporte parou. E apesar de eu morar numa cidade pequena, tá? Coisas próximas à cidade, fica não mais do que 20 minutos daqui, as pessoas ficaram até sem transporte para ir trabalhar. Mas vamos lá. Hoje, a Irlanda tem aproximadamente 22 mil casos, 22 mil pessoas contaminadas, com em torno de 1.350 mortes. A maioria dos casos vieram da Irlanda, da Itália e foram se espalhando. Tá? O Ministério da Saúde irlandês informou que no mês de março, um infectado infectava mais 4,7 pessoas, ou seja, um infectado passava praticamente para mais 5 pessoas. Hoje, esse número caiu, está em torno de 2,5. Um infectado infecta 2,5 pessoas. Tá? O ideal, o governo quer manter o ideal até agosto, ele quer trazer esse número para abaixo de 1, tá? Ou seja, 0,8, 0,7. Tá? Só que isso está sendo gradativamente. Então, nós tivemos várias quarentenas de 2 em 2 semanas. Eles normalmente colocam 2 semanas de quarentena, só que essas quarentenas têm sido prorrogadas. Tá? Então, era para ser até o dia 5 de maio e passou-se para o dia 18 de maio. E aos poucos vão sendo abertos, vai começar a abrir, a partir do dia 18 de maio vai começar a abrir, liberar para as pessoas que trabalham ao ar livre, por exemplo, pedreiro, jardineiro, tá? E gradativamente, cada 2 semanas, vai abrindo, vai liberando mais pessoas para trabalharem, para circularem. Tá? Hoje, por exemplo, está praticamente tudo fechado, com exceção das emergências, postos de combustíveis, supermercado, esse tipo de coisa que a gente precisa se alimentar. A Irlanda, por ser uma ilha, depende praticamente de tudo que vem de fora. De tudo, praticamente tudo. O que ela fabrica aqui, ela depende de matéria-prima que vem de fora. Então, o governo não colocou a obrigatoriedade de se usar máscaras. Porém, eu tenho usado. No meu trabalho eu levo a máscara, porque eu trabalho num frigorífico. Um frigorífico de boi e de ovelha. Eu trabalho no setor da ovelha. Então, como esse frigorífico é grande, tem em torno de 600 pessoas trabalhando lá. Então, houve um remanejamento de pessoal no horário de lanche, no horário do almoço, no horário do café, tá? Para evitar que muitas pessoas ficassem em contatos próximos uma das outras. Tá? Então, tem álcool em gel para todos os lados. Eu uso máscara, a grande maioria não usa, somente os chineses que já é um hábito deles devido a picos de poluição, esse tipo de coisa, pelo que eles passaram recentemente também com o coronavírus, é um hábito deles usar máscaras. Então
No frigorífico que eu trabalho, por exemplo, tem 19 nacionalidades diferentes de pessoas que trabalham lá. Tá? Todos os chineses usam máscara, eu uso máscara. O restante normalmente não usa. A gente tá proibido, por exemplo. Já se sabe que os europeus não com higiene pessoal, principalmente, por exemplo, escovar os dentes, eles não têm o hábito de escovar os dentes como os brasileiros. Eu escovo os dentes no mínimo umas 4, 5 vezes por dia. E os europeus têm o hábito de escovar uma vez por dia, somente uma vez. Então se proibiram de escovar os brasileiros que trabalham comigo lá, em torno de uns 30, proibiram de escovar os dentes. Apesar que eu escovo, eu dou um jeitinho ali, eu escovo. Mas ficaram proibidos. Tá? Então, assim, no serviço a gente tem que... Eu tomo meus cuidados. Tá? Eu chego em casa, por exemplo, o meu calçado eu deixo próximo à porta de entrada. Eu não venho com calçado mais para dentro de casa, eu deixo ali na entrada, dentro de casa, mas na entrada, próximo à porta de saída. Tá? Eu tenho um hábito, isso eu já tinha um hábito de chegar em casa. Chegou da rua, lavo as mãos. E agora eu tenho intensificado isso. Cheguei das ruas, lavo as mãos. Eu tenho um hábito isso há mais de 20 anos eu faço isso, de lavar os olhos enquanto eu tomo banho, com água bem morninha, mais para fria. Então depois do banho eu faço isso, porque a gente pode pegar contaminação pelos olhos também. Eu lavo a narina, eu lavava isso uma vez por mês, eu tenho feito isso com mais intensidade, uma vez por semana. Tá? Então sempre as mãos estou lavando a toda hora. Tá? As orientações do governo são lavar as mãos, manter uma distância social de 2 metros, uma pessoa da outra, isso na rua, no supermercado, qualquer coisa assim. Caminhada, que era para 2 quilômetros, estava autorizada 2 quilômetros longe de casa. Agora já passou para 5, a gente já está começando a sair da quarentena, está saindo aos poucos. Tá? Pessoas dentro do carro, no máximo 2 pessoas por carro. Tá? Tinha um colega, por exemplo, que ele dava carona para vários colegas. Ele fazia até 2, 3 viagens para dar carona para os colegas brasileiros que moram em outra cidade. Ele não está fazendo isso mais, não está podendo fazer isso mais. Tá? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, a gente vai trabalhar, a gente pode ser parado pela polícia. Aqui é chamado de guarda. Então a gente pode ser parado pela guarda. Então, quando você vai trabalhar, a empresa deu para cada um dos funcionários uma carta com o nome da pessoa. Eu tenho uma carta com o meu nome e o nome da empresa autorizando a eu ir trabalhar. Então, do horário tal até o horário tal, eu estou autorizado a circular, que é o horário que eu estou indo ou voltando do trabalho. Tá? Que mais aqui? Até agosto, a previsão é para voltar ao normal, à normalidade. Pode-se haver uma alteração, tá? Mas o país está parado, tudo parou. Supermercado, a gente vai fazer compra no supermercado, tem que se enfrentar uma fila no supermercado, com a distância social de 2 metros um do outro, esperando na porta do supermercado. A hora que um sai, o outro entra. Nos caixas, foi colocada uma barreira de acrílico no caixa, para isolar, para a gente não ter contato muito próximo com o atendente do caixa. E a toda hora estão falando no alto-falante do supermercado para ter cuidado com essa distância social. Um dos supermercados, que é chamado Lidl, que é uma empresa alemã que tem aqui na Europa supermercados e tem nos Estados Unidos também. Tem mais de 10 mil supermercados, é muito grande a empresa. Ela notificou essa semana que ela cancelou todas as promoções dela até que se saia da quarentena. Por quê? Porque eles colocam, a cada 2 semanas colocam uma promoção. E vai muita gente correndo, fazer fila, e está tendo tumulto na entrada do supermercado devido a essas promoções. Então ele retirou os produtos das prateleiras, esse produto das promoções, e cancelou as promoções até que se volte à vida normal. Tá? Então assim, a gente está indo trabalhar com certo cuidado, para andar na rua com certo cuidado. Shopping, está tudo fechado. Eu na minha folga, por exemplo, final de semana, a gente ia para o shopping, ia passear, tal. Então a gente não está fazendo isso. Só que quem gosta de mim sou eu, quem cuida de mim sou eu. Então eu faço a minha parte, né? Assim como você deve fazer a sua parte também, né? Uma coisa boa
tudo tem seu lado bom, apesar de ser uma pandemia e tal, mas eu tô conseguindo falar com a minha mãe. Ela frequenta a igreja daí de Poços, e apesar do nome dela ser Maria, ela é conhecida como Dona Rosa, não sei nem porquê, mas tudo bem. E eu tenho conseguido falar com ela. Coisa que eu falava a cada 2 semanas, eu falava com ela. E eu tenho conseguido falar com ela quase que diariamente. E ela praticamente comeu perna de cachorro, então a gente não conseguia falar com ela por nada, não para em casa por nada. E agora ela tem parado, graças a Deus. Né? Quando ela sai pra rua, ela sai com máscara também. Meu pai a mesma coisa. Tá? Então a vida, assim, pra nós aqui já tá voltando ao normal, graças a Deus. Né? Vamos ver, até agosto, vai demorar. Uma coisa legal que tem aqui é que, por exemplo, quem foi afetado com essa pandemia, de uma forma direta ou indiretamente, foi afetado no trabalho. Por exemplo, tem colegas que não estão conseguindo trabalhar porque não tem transporte. Tá? Depende de transporte para pegar o ônibus para vir para a cidade para trabalhar. Não estão conseguindo vir trabalhar. Então, essas pessoas que não estão trabalhando ou perderam o emprego, a empresa fechou por algum motivo, perderam o emprego, o governo está dando um auxílio de 350 euros por semana. Tá? Então isso é um salário mínimo, mas é o suficiente para a pessoa se manter, para pagar o aluguel, para colocar combustível no carro, para se alimentar bem e ficar em casa. Então ele está ganhando, está tendo um salário bom para ficar em casa, para se cuidar, tá? Para se isolar. E o governo já tem feito esse benefício, já beneficiou mais de 700 mil pessoas. Para um país de 4,9 milhões é muita coisa, mas o governo não está deixando ninguém a pé, ninguém na mão. Tá? Isso é que a gente tem passado aqui. Eu espero que a gente saia disso logo. Tá? Assim como no Brasil, isso vai passar, mas o que eu peço é que você se cuide. Eu estou me cuidando, estou fazendo a minha parte. Se cuide também, cuide de você, cuide da sua família. A sua família quer que você volte bem para casa. Tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, tá? Cuide-se, tua família te ama. Até mais. Fique com Deus.